Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Quem está feliz aí, dá uma glória a Deus. Noite festiva, noite alegre, noite de celebração, porque é a noite que nós estamos comemorando o nascimento do Senhor Jesus. Tudo bem que a Bíblia manda comemorar, lembrar a sua morte e ressurreição, mas ele só morreu e ressuscitou porque um dia ele nasceu. Quando falamos da encarnação do Verbo, ou da cruz de Cristo, ou do plano salvífico da salvação, engloba todos os 33 anos, desde a encarnação de Jesus, no ventre de Maria, porque Jesus, a segunda pessoa da Trindade, assim a Bíblia nos afirma, e uma das características de Deus é que Ele é eterno. Nós falamos que seremos eternos quando chegarmos no céu, por força de expressão, e no todo não está errado, mas nós não seremos eternos, nós seremos imortais, porque eterno é só Deus, que não teve início e nunca terá fim. Ele é de eternidade a eternidade. Ele é mais do que isso. Isaías profetizou, Ele é o Pai da eternidade. Ele então se fez homem, se fez carne, habitou entre os homens. Não tente entender ou explicar, porque não é matemático o mistério da união hipostática de Jesus. O que é isso, pastor? Sim, ele era 100% Deus, mas se fez carne e era também 100% homem. Ele viveu sendo Deus e homem com duas naturezas. Isso que chama natureza, função ou junção hipostática. Ele era 100% Deus e ele era 100% homem. E eu já estou pregando o que eu estou dizendo aqui, pois eu estou falando dele, desse Jesus, o amado da nossa alma, aquele que é a semente da mulher, o cordeiro pascual, o cordeiro que foi morto, o pão da vida, a água da vida, aleluia, aquele que é antes de tudo, aquele que é o criador de tudo, porque nada do que foi feito antes dele se fez, aquele que é o sustentador de tudo, ele é o criador de tudo, porque ele é a fonte de tudo, o sustentador de tudo, porque ele sustenta todas as coisas, e o fim de tudo é nele, e tudo aqui nele nesta noite é para a honra, é para a glória, é para o louvor dele. Quem pode adorar ao Senhor Jesus nesta noite? Antes de ler o texto bíblico, já vou estar lendo, poderia ter uns minutos ali, 30 minutinhos a palavra, mas vamos cantar todos juntos um hino de louvor ao Senhor. Você ama Jesus? Quantos que ama Jesus? Aleluia. Você que está aqui nesta noite, você está provando que você ama Jesus. Você não aproveitou a ocasião da festa natalina apenas para trocar presentes, para dar presentes, receber presentes, ou para alimentar um pouquinho mais, não. Você veio adorar, você veio alimentar a tua alma. No feriado como esse, a gente até relaxa um pouquinho, dorme até mais tarde, come um pouquinho mais, bebe um guaranazinho um pouquinho a mais, abusa um pouquinho do açúcar, mas você não pode relaxar na sua comunhão com Deus. No feriado, não pode relaxar a sua intimidade com Deus. Tu precisa de adorar a Ele, falar com Ele, ouvir Ele, ler a palavra, adorar o nome dEle. Vamos cantar, te amo Deus, tua graça. Amo Deus, toda a igreja louva ao Senhor. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tu. Toda a igreja cante. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, diga, eu cantarei a bondade de Deus. Cante, és fiel, levante a sua mão e declare. Se possível, toda a igreja levante a mão e adore em todo o tempo. Tu és com todo o eu cantarei. Olha só, a voz dele brada nesta noite. Tua doce voz, ela que nos guia.
em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que Como que estamos vivendo 2024 e 2025? Como? bondade de Deus. Se é verdade, levante a mão e adora Ele, as fiel. Sim, Deus, obrigado por tua fidelidade. Com todo fôlego que eu tenho, Eu cantarei. De novo, cante és fiel em todo o tempo, mais forte possível. todo tempo. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia! A bondade me seguirá, me seguirá Todos os dias. a bondade me seguirá. Senhor, eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá. Cante! A bondade me seguirá, sim, me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. Para encerrar, declare: és fiel em todo o tempo. A igreja. Com todo fôlego que eu cantarei a bondade de Deus. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 2. Eu vou estar mencionando, de acordo aqui com a disponibilidade do tempo, até o verso 12. Mas vamos ler apenas os 2 primeiros versos. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Amém? Queridos, meu coração enche de alegria todas as vezes que eu abro a minha Bíblia em Mateus capítulo 2. E a primeira frase do verso 1, que está dando uma afirmativa: tendo nascido Jesus. Tendo nascido Jesus. Nasce milhares de crianças diuturnamente. E todos nós sabemos que nascem mais pessoas do que morrem. Isso é um fato. Mas o nascimento de Jesus foi um nascimento ímpar, foi um nascimento único, foi um nascimento aguardado por aproximadamente 4.000 anos, por aproximadamente
4 milênios. Todos nós sabemos que a maior promessa do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, era do nascimento do Messias, era do nascimento de Jesus. Desde lá, quando o homem pecou, em Gênesis capítulo 3 e 15, o Senhor prometeu o nascimento daquele que viria da semente da mulher, que ia esmagar a cabeça da serpente. Todos nós sabemos dessa verdade. Agora permita-me te fazer refletir nesta noite, que durante 4.000 anos de história, desde Gênesis até Mateus, até no Evangelho de Mateus, desde Gênesis até 400 anos depois do último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, ou melhor, para ser mais preciso, a Bíblia diz que a lei durou-se de Moisés até João Batista, mas antes da lei já tinha a promessa nas dispensações anteriores. Então desde Gênesis 3 e 15, da dispensação da consciência, quando o homem sai do jardim do Éden e já sabe o bem e o mal, até João Batista, se aguardou por esse nascimento. A Bíblia diz na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 13, olha o que o escritor anônimo escritor aos Hebreus diz: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. O que o escritor aos Hebreus está dizendo? Dos salvos no Antigo Testamento, que tinha a promessa do nascimento de Jesus, mas eles morreram sem ter visto a promessa. Isso que está dizendo, morreram na fé, morreram acreditando, não alcançou a promessa de ver o nascimento do Messias, mas morreu acreditando, vendo-as de longe, apenas vivenciou a sinalização desta promessa, mas creu nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros em peregrinos na terra. Ainda, olha o que diz em versículo 39 do capítulo 11 de Hebreus: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Qual promessa? A promessa do nascimento de Jesus. Todos nós sabemos também uma outra verdade bíblica, é que no Antigo Testamento, antes de Cristo vir, antes da vinda do nascimento de Jesus, antes de Jesus passar pela cruz, todos nós sabemos que aqueles que morriam no Antigo Testamento morriam na promessa, e eles iam para o lugar chamado seio de Abraão, e ali eles estavam aguardando ansiosamente, morreram na esperança do nascimento de Jesus. Agora imagine, permita-me conjecturar nesta noite, dizendo para os irmãos, lembrar alguns personagens do Antigo Testamento. O primeiro dele, lembra quando Noé morre? Vamos imaginar, Noé morreu, e ele então chega lá no seio de Abraão, e quando ele chega no seio de Abraão, ele vê lá Adão, ele vê lá Abel, né? E aí pergunta, é só uma conjectura, meus irmãos, escute, aí pergunta, e aí, velho Noé, nasceu lá o Messias? Aí ele diz, não nasceu não, mas antes de eu morrer, eu levantei um altar, depois que eu saí da arca, ergui um altar, e o Senhor fez aparecer o arco-íris estava dizendo, era a confirmação da promessa, ainda não nasceu, mas vai nascer. Agora imagina quando o pai Abraão chega lá no lugar de descanso, que todos quantos morriam iriam depois da morte. Abraão chegou lá e perguntou, e aí, tu é o pai Abraão, né? Sim. E o Salvador lá nasceu? Não, ele não nasceu não, mas eu vi mais ou menos como vai ser, porque em obediência a Deus, eu levei o meu filho Isaque para ser sacrificado no alto Moriá, e quando eu fui imolar o meu filho, o anjo bradou, não Abraão, não faça tal coisa não. Por quê? Porque eu sei que tu temes a Deus, e tem o cordeiro aqui, tem o carneiro aqui no lugar, eu vi esse dia, pode ter certeza, ainda não nasceu, mas vai nascer. Agora imagina Isaque chegando lá no paraíso, depois de passar pela morte, perguntando, e aí Isaque, nasceu? Não nasceu não, mas eu senti um pouquinho o que era, porque
quase que meu pai me mata antes da hora, quase que ele me imola, mas o Senhor me salvou, o cordeiro desceu do céu, assim como o carneiro foi provedor, vai descer um cordeiro que vai salvar a humanidade. Imagine agora Jacó, meu irmão, Jacó chegando lá no paraíso, melhor dizendo, lá no seio de Abraão, no lugar onde todos os mortos iriam salvos no Antigo Testamento. Quando Jacó chega lá e pergunta para ele se nasceu, ele fala: não nasceu não, mas eu antes de morrer, eu profetizei sobre a vida de todos os meus filhos, e eu já sei, porque eu profetizei, Gênesis 49:10, que vai vir da tribo de Judá, da tribo de Judá nascerá, eu já sei de qual tribo será do meu filho Judá que ele vai nascer. Agora imagina José, o sonhador, chegando lá, e aí José, como é que está lá? Nasceu, mas irmãos, José é um dos personagens do Antigo Testamento, que daria para pregar aqui 2-3 horas sobre ele, só sobre as tipologias, o homem do Antigo Testamento que mais se assemelha com Jesus, que mais tem o tipo de Cristo, é José. Imagina quantas histórias que José contou lá sobre a sua vivência aqui na terra. Quando Moisés, da mesma forma, chega lá no paraíso, chega lá no seio de Abraão, pergunta para ele, ele fala: não, ainda não nasceu, mas na noite em que Deus me usou para tirar o seu povo lá do Egito, depois de 430 anos no Egito, eu já tive um prenúncio de como que vai ser, porque Deus mandou matar o cordeiro, e nas umbrais da porta que tinha sangue, aleluia, ninguém morreria. Então esse era um sinal, ainda não nasceu, mas vai nascer. E o substituto de Moisés foi Josué, que conquistou a terra. E Josué, antes de morrer, imagina ele chegando lá, ele falando: não nasceu, mas eu escrevi. E nós temos escrito de Josué 21:45, que diz: nenhuma das boas palavras ou promessas que o Senhor disse acerca do teu povo de Israel, nenhuma caiu por terra, todas se cumpriu. É Josué dizendo: se já cumpriu todas até hoje, essa também vai cumprir, ele vai nascer. Permita-me dizer ainda aqui do rei Davi. É interessante que o rei Davi, na genealogia de Jesus, Mateus capítulo 1, do verso 1 a 18, lá tem nome de vários reis, mas o único que tem a nomenclatura Rei Davi é o homem segundo o coração de Deus, é o rei Davi. Imagina o rei Davi chegando lá no seio de Abraão, quantas histórias que Davi poderia contar, e ele disse: está escrito, porque Davi também viu o dia. Ele profetizou Salmo 22, Salmo 23 e o Salmo 24. No Salmo 22 ele viu o Cristo sendo desamparado, ele viu o julgamento de Cristo, ele viu o Cristo na cruz. É só você ler depois Salmo 22. No Salmo 23 ele vê ele como o nosso pastor, o nosso consolador, ele vê ele já como pastor da igreja. E no Salmo 24, o Salmo 24, Davi conta: eu já estou vendo ele entronizado, eu já estou ouvindo alguém gritando: abre-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor forte, poderoso na batalha. Este é o Rei da Glória. Quem sente a presença dele aqui nesta noite? Eu poderia falar de todos, mas como não citar o nome sobre o profeta messiânico? Isaías disse, quando chega lá, com certeza ele fala: eu profetizei. A minha nomenclatura é profeta messiânico, porque Isaías 7,14, ele diz: eis que eu estou vendo uma virgem conceberá e dará luz a um filho. O seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Que mais que tu viu, Isaías? Nasceu ainda não, eu morri, não tinha nascido, mas eu falei ainda em Isaías 9:6, que ele vai nascer, e o seu nome será, eu já sei o nome dele. Qual que é o nome dele, Isaías? O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Deixa eu abrir um parênteses e dizer sobre o Príncipe da Paz. Ele é tão Príncipe da Paz, que quando Jesus nasce, meu irmão, no período que Jesus nasceu, quem mandava em quase todo mundo era o Império Romano, vivia em guerras. Mas nos 33 anos que Jesus ficou nessa terra, foi um período que o Império Romano viveu de maior paz aqui nessa terra. Sabe por quê? Porque o Príncipe da Paz estava andando aqui pelas ruas empoeiradas da Palestina. Ele é o Príncipe da Paz, aleluia.
Jeremias da mesma forma profetizou até a matança que haveria nos seus dias, Jeremias 31:15. O profeta Oséias da mesma forma. Imagina o Oséias chegando lá e perguntando: nasceu o profeta? Não, ainda não, mas eu sei que ele será até um refugiado, porque eu profetizei, Oséias 11:1, do Egito chamei o meu filho, ele vai ter que passar pelo Egito, e de lá o pai vai chamar ele. Agora imagina Miqueias chegando, Miqueias capítulo 5 versículo 2, Miqueias chega lá no seio de Abraão e pergunta para ele: nasceu o profeta? Não nasceu, mas eu já sei qual é a cidade. Qual é a cidade? Qual é a cidade, Miqueias? Eu profetizei: e tu, Belém Efrata, de forma nenhuma és a menor da cidade de Judá. Sabe por quê? Porque de ti nascerá aquele que é o maior. Aleluia! O último profeta que temos na antiga aliança é o profeta Malaquias. Mas Malaquias, quando chega lá, pergunta para ele, ele disse: ele ainda não nasceu, mas eu profetizei dizendo que aqueles que temem o nome do Senhor, Malaquias 4:2, nascerá o sol da justiça. E o que mais que vai acontecer? Não, antes dele vem João Batista, vai preparar o caminho, vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Mas ele é só o anúncio, João Batista, porque ele vem depois, ele vem logo depois. Oh glória! Agora imagina, meu irmão, a Bíblia diz que quando Jesus nasceu, tinha um velhinho lá por nome Simeão, que tinha sido revelado pelo Espírito Santo, que não morreria sem os teus olhos verem a salvação. E ele está velhinho e está esperando, está velhinho e está esperando. E você sabe o que diz a Bíblia, que foi escrito por Lucas capítulo 2, que Simeão tomou nos braços, após ter ido ao templo movido pelo Espírito Santo, levantou o menino e disse: Jesus, Senhor Deus, pode expedir o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram. Oh glória! Agora imagina Simeão chegando lá. E aí, velho Simeão? Imagina a profetisa Ana, né, viúva de 84 anos, chegando lá. Nasceu. Aí Simeão fala, não sei quem morreu primeiro, se foi Simeão ou se foi Ana, mas Simeão fala, vamos supor que seja Simeão. Ele disse: olha, ele nasceu. Eu peguei nos meus braços, os meus olhos viram ele. Os meus olhos viram ele. Oh glória, oh glória. A promessa nasceu. A promessa nasceu. Ana deve ter dito assim, ó: sim, além de eu ver ele, eu fui uma das primeiras, ainda já de idade, porque a idade não é desculpa para nada, a idade é só o número. Imagine que Ana falou: eu falei um pouco das maravilhas dele, eu falei do cumprimento das profecias dele, ele nasceu, ele está lá. Imagina quando João Batista, após ser degolado pela espada de Herodes, ele chega lá e disse: e aí, João Batista nasceu? É claro que nasceu, fui precursor dele. Herodes quis até, eu não consegui se safar da espada de Herodes, mas Herodes não conseguiu matar ele. Ele nasceu, ele está lá. Imagina João Batista contando: eu tive o privilégio de batizar ele nas águas do Rio Jordão. Imagina o que aconteceu enquanto eu batizava ele. Eu nem queria. Aí que eu tive a certeza, porque Deus tinha me dito: aquele a quem tu batizar, que tu vê o céu se abrir, o Espírito Santo descer em forma corpórea de uma pomba sobre ele e permanecer. É ele, João Batista, é ele. Imagina João Batista testemunhando essas maravilhas. Agora escute, eu já caminho no texto aqui para encerrar. Escute, imagina quando Lázaro chegou lá. Aí falaram: e aí, Lázaro, ele está lá. Ele era assim comigo, tomava um cafezinho lá em casa comigo. Oh glória, sempre que ele ia para Jerusalém, não dormia em Jerusalém não, e Jesus passava com a sua equipe, e a equipe dele era grande, era 12 discípulos, fora os agregados, ia tudo dormir lá em casa, almoçava comigo, jantava comigo. Imagina Lázaro contando. Você tem que ver um dia lá que a minha irmã Maria, sabe, minha irmã Maria estava servindo o jantar sozinho. Ela tentou estar uma de brava, pediu Jesus para falar para Marta ajudar ela, mas Jesus falou: não Marta, né? Não, Marta, tu está fadigada. E Maria só lá nos pés de Jesus. Aí de repente Jesus falou: Marta, uma coisa só é necessária, esteja aos pés dele, esteja. Aí de repente imagina que Lázaro está contando e falando: eu estava doente,
ele estava a caminho de casa, já tinha mandado chamar ele, mas a morte me trouxe antes, e aqui está maravilhoso. Mas de repente Lázaro para. O que foi, Lázaro? Eu conheço a voz dele. Eu conheço a voz dele. Ele está me chamando, oh glória. É a voz do meu amigo, a voz de quem? É a voz do Filho de Deus, é a voz de Jesus, é a voz da promessa que nasceu. Eu vou ter que voltar lá, eu estou ouvindo a voz dele. Quem ouve a voz dele? Quem pode adorar ele? Quem pode adorar ele? A promessa nasceu. A promessa nasceu. A promessa nasceu. E na noite que ele nasceu, aleluia, na noite que ele nasceu, os anjos apareceram para os pastores, como nós vimos aqui. Os pastores representam a sociedade, representa toda a população, representa a classe mais baixa da sociedade, os pastores de Belém, que estavam tomando conta das ovelhas, trabalhando à noite, e eles vão lá, recebem a visita do anjo, e de repente, imagine que noite maravilhosa, que noite ímpar que os anjos vê, o coral celestial. Então, enquanto os pastores representavam a camada mais baixa da sociedade, os anjos que apareceram louvando ao Senhor representavam os seres celestiais. Todos estavam comemorando o nascimento de Jesus. Oh glória, louvado é o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que a estrela foi guiando os magos do Oriente. As estrelas representam o mundo do universo, o céu estrelares. Todos também estavam celebrando e adorando o nascimento de Jesus. Alguns meses depois, porque não tinha os meios de transporte que nós temos hoje. Os magos não chegou na noite que Jesus nasceu. Quem chegou na noite que Jesus nasceu foram os pastores de Belém. Os magos chegaram dias ou até meses depois, porque quando eles chegam, Jesus já não estava mais na estribaria, ele já estava com a sua mãe Maria e com seu pai adotivo José em uma casa, diz em Mateus capítulo 2 versículo 11. Mas eles chegaram, e antes deles chegarem lá em Belém, primeiro eles passaram por Jerusalém e perguntaram sobre o nascimento de Jesus. Agora escute, meu irmão, eu estou reafirmando, eu estou dizendo que a promessa nasceu. E quando nasceu, os pastores adoraram, os anjos adoraram, as estrelas adoraram, os magos que faziam parte da elite da época também vieram para adorar. Todo o universo então, e todas as camadas da sociedade foi adorar o nome do Senhor Jesus, aquele que é a promessa de 4.000 anos que nasceu. Só que os magos, antes de chegarem em Belém, primeiro eles foram até Jerusalém, foram até no palácio de Herodes. E todos nós sabemos que Herodes não é o nome, Herodes é um título. Herodes foi posto ali pelo imperador César, porque nunca ia rebelar contra eles. Herodes não é descendente de judeu, Herodes é de Jacó e Esaú. Então Herodes não queria o sucesso dos judeus. Herodes fazia uma média com os judeus, reformou o templo para que ele não perdesse o glamour, para que ele não perdesse o conforto, para que não perdesse o reinado. Só que de repente Herodes sente o seu trono ameaçado. De repente ele sente o seu trono, que pode perder o seu trono, porque chegam os magos e pergunta: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Ora, ninguém nasce rei, filho de rei nasce príncipe. Então a única vez em toda a história da humanidade, nunca mais haverá alguém que já nasceu rei. O único que já nasceu rei, porque ele não é somente rei, ele é rei dos reis, ele é Senhor dos senhores. Herodes fica perturbado, porque Herodes sente o seu trono ameaçado. Vai tomar o meu trono, eu vou ter que dar um jeito de matar esse tal de rei, eu vou ter que dar um jeito de acabar com esse rei. Agora escute, queridos, antes de eu falar do plano de Herodes aqui, para nós já encerrarmos, permita-me dizer para vocês nesta noite, porque o que me chama a atenção é a pergunta, ou a dinâmica da forma que os magos perguntam sobre o rei dos reis, sobre Jesus, o rei dos judeus, o rei de toda a terra, não só dos judeus, mas de toda a terra. Agora, lá
no palácio de Herodes, ele pergunta: onde está Jesus? Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Essa pergunta que foi feita aproximar mais de 2000 anos atrás, ela pode estar sendo ecoada até nos dias de hoje. Sabe por quê? Podemos perguntar para nós e ela ecoa para nós nesta noite. Para você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, para você que está vendo aí uns cortezinhos apenas pelo Instagram, para você que veio aqui nesta noite, então a pergunta é: onde está Jesus na sua vida? Aonde está Jesus na minha vida? Aonde está Jesus no seu dia a dia? Tem lugar para Jesus na sua vida? Ora, naquele dia, naquele tempo, naquela época, é claro, o verbo encarnado, o Jesus, ainda bebê, estava com sua mãe Maria e seu pai adotivo José, na cidade de Belém. Eles consultaram os escribas e eles conheciam a Bíblia, Miqueias 5:2, e falou: diz que a Bíblia diz, a profecia diz que é em Belém que ele vai nascer. Por isso que eles foram para Belém. Mas nesta noite, a pergunta que nos interessa é: onde está Jesus na nossa vida? Jesus aparece para nós. Nós lembramos de Jesus, como a maioria das pessoas, apenas nas épocas natalinas, apenas no final de ano, apenas no 25 de dezembro. Onde está Jesus na sua vida? Ei, meu irmão, minha irmã, talvez o seu 2024 não foi como que tu queria. Talvez o teu 24 foi frustrante, foi desgastante, foi cansativo, nada deu certo para você. Aí Deus te traz nesse final de ano aqui, nesse culto de Natal, para te falar: mas também você não deu primazia para Jesus. Escute, Mateus capítulo 2, tem vários personagens aqui sobre o nascimento de Jesus, e eu estou falando com toda certeza e afirmo nesta noite que o protagonista aqui da história do nascimento de Jesus não é a sua mãe Maria. Ela teve a sua colaboração sim, mas o protagonismo não é dela. Não é pela justiça de José, o esposo de Maria, que foi obediente às ordens dos anjos. Ele está apenas coadjuvante. O protagonista do nascimento de Jesus não é os anjos, o anjo Gabriel, que participou de todo o processo, desde o sonho para José, até aparecendo para falar para os pastores do Oriente, muito menos a estrela que guiou os magos até em Jerusalém. Não, o protagonismo é dele, é todo dele. Ele é o protagonista, ele é o centro. Oh glória, ele é o que nasceu sem pecado, ele é o único que nasceu rei, ele é o verbo encarnado, ele é a promessa que todos esperavam, ele é aquele que todos os profetas do Antigo Testamento aguardavam, ele é o desejado entre todas as nações, ele é o centro de tudo, ele é o fundador de tudo, ele é a base, ele é a fonte. A Bíblia diz em Mateus capítulo de número 16, foi Jesus que falou sobre esta pedra. Ele é a pedra, ele é o fundamento. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo, ele é o alicerce, ele está embaixo porque ele é o alicerce. Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios capítulo 4 versículo 10, ele disse que ele é aquele que desceu embaixo para cumprir todas as coisas, mas subiu acima de todas as coisas. Opa, então espera aí, ele está embaixo porque ele é alicerce, mas ele também está em cima porque ele é o dono de tudo. Oh glória, a Bíblia diz no Salmo de número 91, não dormitarás, nem tosquenejará o guarda de Israel, o guarda de Sião. Então Jesus está embaixo porque ele é alicerce, ele está em cima porque ele é o dono sim, mas ele também está atrás da igreja, porque ele é aquele que guarda a igreja. Mateus 2:8 dizem que ele viria para guiar o seu povo, para apacentar o seu povo. E eu já citei aqui Salmo 23, que ele é o nosso pastor. Pedro diz em 1 Pedro 5:4, quando apareceu o sumo pastor, pastor é aquele que vai na frente. Então eu estou dizendo nesta noite que o protagonismo é dele, porque ele está embaixo porque é o alicerce, ele está em cima porque ele é o dono, ele está atrás porque ele é o guarda, ele está na frente da igreja porque ele que guia. E em Mateus 18:20 disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio. Eu estou dizendo nesta noite que o protagonismo é dele. Jesus está embaixo, ele é o alicerce, ele está em cima porque ele é o dono, ele está atrás porque ele guarda, ele está na frente porque guia, e ele está no meio da igreja porque ele é aquele que anda entre os 7 castiçais para sacudir
sacude a igreja com teu poder. Quem sente a presença dele, Jesus, aqui nessa. Onde está? Onde está? Tem lugar para Jesus na tua casa, tem lugar para Jesus no seu casamento, tem lugar para Jesus na sua família, tem lugar para Jesus na sua empresa, tem lugar para Jesus no seu dia a dia, nos lugares que você frequenta, na sua roda de amigo, na sua vida social. Ou tem lugar que você fala, não, Jesus, aqui não te cabe. Ou tem lugar que tu fala, não, Jesus, deixa o Senhor só para 25 de dezembro. Jesus, Ele é o centro, Jesus, Ele é o protagonista, Ele precisa estar ativo na tua vida, o centro da tua vida, todos os dias da tua vida. O segredo é estarmos nele, é firmado nele, é termos ele como centro de tudo na nossa vida. E a pergunta que não se quer calar é: onde está aquele que é nascido Rei do Universo na sua vida? Aleluia. Infelizmente nós não tomamos cuidado, nós até reunimos em culto, até fazemos nomes de culto, até levamos a nomenclatura de cristianismo. Olha só que incoerência, que antagonismo. Cristianismo quer dizer que é seguidores de Cristo, cristãos quer dizer que é pequenos seguidores de Cristo. Ou seja, muitos levam esse nome, cristianismo. Sou do cristianismo, sou seguidor de Cristo. Oxe, se tu és seguidor de Cristo, por que Cristo então não está na sua vida? Por que tem área na sua vida que Jesus não é bem-vindo? Porque tem área na sua vida que Jesus não é o principal. Olha a incoerência. E às vezes muitos se reúnem até no nome, possivelmente no nome dele. Como que se reúne no nome de Jesus, o Cristo Senhor e o Salvador? E talvez se não tomarmos cuidado, começa a reparar nos cultos agora não, de janeiro em diante, começa a reparar nos cultos. Pode ter, pastor Zacarias, provavelmente culto em alguma igreja por aí, algumas congregações por aí, que se diz evangélica porque segue o evangelho de Cristo, a boas novas de Cristo, que não fala o nome de Jesus uma vez no culto, que não lembra de Jesus, que não menciona Jesus. Está faltando lugar para Jesus. A metáfora de Lucas capítulo 2, como foram bem feitas pelas nossas crianças aqui nesta noite, dizendo: cadê, tem lugar? Vai nascer, tem lugar? Está cheio. Para lá, está cheio. Sobrou a estribaria. Essa metáfora se repete. Nós estamos cheios de afazeres, estamos cheios de compromisso. Olha aqui para mim, para quem vem alimentar a palavra, Deus está dizendo: nós estamos cheios de compromisso, estamos cheios de afazeres, estamos cheios de atividades, estamos cheios de festas para participar. Está faltando lugar para Jesus na sua vida. Você já acorda atrasado, o tempo é pouco. Tu não deixa de tomar café, mas deixa de orar. Tu não tira, tu não almoça mais depressa e nem atrasa o teu almoço um pouquinho, jamais, mas deixa a Bíblia de lado. Tu não cancela nenhum compromisso, mas o do culto é se der tempo. E no domingo à noite, se eu tiver descansado, pegar a Bíblia, quando tiver com sono, leio a Bíblia para começar a dormir mais rápido. Irmãos, paremos de hipocrisia. 365 dias por ano, precisamos de dar a primazia, a prioridade para Jesus na nossa casa, na nossa vida, no emprego, na escola, na faculdade, em todos os lugares. Esta verdade é tão verdadeira, porque na faculdade, no trabalho, aonde tem pessoas que professam várias religiões diferentes, você pode falar de política que todo mundo quer falar, você fala de futebol que o pessoal quer dar uma de técnico, você fala da vida de um e de outro, fala de dinheiro, todo mundo quer entender um pouquinho de economia, fala da situação do mundo, que as coisas estão difíceis, eles concordam. Aí você fala, as pessoas precisam de Deus, eles até concordam, precisa de Deus. Aí quando você fala, precisa de Jesus, aí mudou a conversa, porque Deus existe muito. Agora o nome que é dado sobre todo nome, o nome que o inferno estremece, eu estou com meu corpo arrepiado aqui, é o nome de Jesus, o nome que tem poder.
Fale mais o nome de Jesus. Escute. Quem aqui trabalha com pessoas não crentes, levante a mão. Pessoas não crentes, passa o dia. Tome cuidado, porque senão daqui a pouco, eu vou falar, meu irmão, estou pregando com liberdade. Olha só, daqui a pouco você está pegando os vícios deles. Ave Maria, nossa Senhora, não é assim que quem não é crente fala? Os vícios dia a dia, assim? Não, meu irmão, é o contrário. E tem crente que fala isso normalmente, quando você fala, que é isso, meu irmão? É porque, sabe, né? A gente acaba acostumando o trabalho de quem não é crente. Não, meu irmão, você que tem que mudar a fala deles. É eles que tem que começar a falar, e não é por deboche não. Misericórdia, glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia, há poder no sangue de Jesus. Jesus é maravilhoso. Podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Fale mais de Jesus. Fale mais de Jesus. Fale mais de Jesus. Tu tem coragem de dizer para o seu irmão aí? Fale mais de Jesus. Fala aí para a direita e esquerda. Fale mais o nome de Jesus. Fale mais o nome de Jesus. Nome sobre todo nome. Olha quão lindo esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome poderoso. Quão lindo o nome de Jesus. Poderoso é o nome de Jesus. Quem pode levantar a tua mão e adorar e exaltar e glorificar o nome sobre todo nome? Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo o nome de oh, quão lindo esse nome. Maior que tudo Ele é. Fica de pé, não vou pregar mais não, vou encerrar agora. Deixou o céu, cante. Deixou o céu para buscar. Amor maior que meu pecado. Amor maior que meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Fale mais de Jesus. Pastores que estão aqui, pregue mais sobre Jesus. Pregue mais sobre o nome de Jesus. Proclamemos o nome sobre todo nome. A promessa maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Adore, adore, abra a tua boca, glorifique, cante, exalte. Olha só. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia, a tumba vazia. E agora o céu te adora, o céu te adora. Proclama a tua glória. Levante a tua mão, cante, abra a boca, fala em línguas, profetiza, recebe da graça, da unção, do poder. Oh, Ele está vivo. És invencível, inigualável. Hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é,
o nome de Jesus. Por um minuto, adore. Irmã, com carinho, abraça a irmã do seu lado e fale com ela. Fale mais de Jesus. Fale mais de Jesus. E abraçado com ela e ore aí. Adoremos Jesus. Abra sua boca e glorifica. Ore por ele e ore por ela. Recebe dessa graça, recebe dessa